Primeiramente, boa tarde, né? Que eu cheguei aqui mal educado pra caramba, então boa tarde pra todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula incrível e maravilhosa do workshop de ilustração digital. Beleza, então hoje a gente vai falar um pouco sobre processos, tá? Os processos de trabalho eles vão variar. Não importa, tipo, eu posso passar o meu processo de trabalho para vocês, embora eu não tenha um processo de trabalho muito bem definido. Eu vou fazendo com o que der vontade de fazer na hora, tá? Mas assim, cada processo pode ter um resultado diferente e cada processo vai gerar possibilidades diferentes ao longo do trabalho, tá? E é importante vocês saberem como é que funcionam os processos de trabalho. Um dos que eu gosto e gosto muito é o de criar silhuetas, tá? Deixa eu ver se aqui tá separadinho silhuetas. Ó, aqui tinha uma silhueta já diferentinha. Tem os rascunhos aqui, tem os negócios escritos por cima. Não tem as primeiras silhuetas que eu fiz? Ah, tem. Aqui, ó. Deixa eu tirar essa daqui de baixo. Ó, quando eu fui criar esse personagem aqui, o Ignis, eu criei vários modelinhos de silhueta de fogo, tá? E depois selecionei o que eu achei mais interessante. Então eu fiz esse foguinho aqui, que era mais fogo mesmo. Fiz esse aqui que lembrava muito um girino. Acho que talvez não fosse tão interessante. Fiz esse daqui e a princípio eu gostei bastante dele. Só que eu fiz esse que é muito parecido com a logo da Ágora. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Isso aqui é um processo bastante complicado, na verdade, do desenho. Porque você pode querer não descartar nenhum deles de fato, tá? Mas é importante, é um processo importante. Se fosse para fazer uma cena um pouquinho mais complexa, por exemplo, vamos supor que eu vá fazer aqui uma paisagem, sabe? Daria para eu resolver isso também com silhuetas, fazendo o seguinte. Vamos lá, essa aqui é a minha folha. Esse aqui é o meu chão. Aí vamos supor que é, por exemplo, lá a questão lembra da cidade dos elfos que eu já tinha mostrado lá para vocês? Faço aqui mais ou menos onde vai ser água. Volto mais um pouquinho aqui, ou posso descer um pouquinho mais aqui e faço a floresta. Arvorezinhas. Ou eu posso subir, você fazer uma thumbnail, sabe? Isso aqui também está dentro do processo de silhueta. É você utilizar as silhuetas para poder fazer um thumbnail, saber se está ok, se está legal, se não está. Ah, quero fazer aqui um céuzão aqui atrás top. Meto um céu aqui maneiro. Quase branco, ó. Um céuzinho maneiro. E eu quero que vocês saibam que ali no meio eu tenho uma árvore que ela é gigante assim. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou fazer uma árvore escrota de grande assim. Tipo, vou pegar um negócio mais assim. Então uma árvore que ela é escrotíssima assim de grande, gigantesca. Ok? Então, cara, ó, mesmo que não esteja tudo bem definido aqui, tipo, o que é água, o que é floresta, etc., você sabe? Essa é a ideia. É você saber que existem separações aqui dentro, tá? Saber que existem aqui níveis que você pode trabalhar e que esses níveis eles são úteis para você poder fazer os seus desenhos, sabe? Fazer suas pinturas aqui e já ter uma noção do que vai acontecer na cena. É um rascunho muito simplificado onde você está trabalhando blocos. Tipo, quando você for pintar, você pode, sei lá, separar esses blocos utilizando a ferramenta de seleção de cor, mas a ideia principal aqui é você saber o que tem dentro da cena, sabe? Então, tipo, vamos lá, fazer uma parada mais clarinha aqui para poder fazer a água do negócio. Show de bola. E aí, gradualmente, você vai renderizando, né, que a gente chama. Você vai detalhando o cenário. Então, essa é a ideia. Você pode trabalhar com as silhuetas tanto assim, né, fazendo silhueta de personagem, tá? E é muito legal. Por exemplo, eu acho que eu cheguei até a mostrar isso numa outra aula minha, mas se, por exemplo, eu pego e faço uma silhueta, tipo, mais ou menos assim.
sabe? E aí eu venho cá. Isso é um exercício muito legal de vocês fazerem, tá? Porque ajuda vocês a manter a criatividade lá em cima. E eu faço isso aqui, preencho essa silhueta. Tipo, o que vocês veem aqui dentro? Tipo, o que caberia dentro dessa silhueta? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Mano, eu enxergo tipo uma árvore que saiu andando, sabe? Ou uma pessoa carregando alguma coisa muito pesada, assim. É isso. Ah, uma árvore que saiu andando, uma floresta, um cogumelo, o Grug de chapéu de boiadeiro. Essas coisas todas são coisas que a gente vai encontrar dentro de uma silhueta. Eu posso chegar, obviamente, aqui dentro dessa silhueta, sei lá, vou locar ela aqui e tentar fazer alguma coisa aqui, sei lá. Posso fazer aqui, por exemplo, tá, um cara que, tipo, não precisa locar, né? Posso fazer aqui normal. Posso fazer aqui o desenho dela por cima aqui, ó. Entendeu? Ah, vocês estão de sacanagem comigo, né? Então vamos lá, tipo, ó, a gente faz aqui um cara aqui, pá, segurando uma pedra. Uma sombra e tal. A gente vai mexendo aqui, vai acrescentando informações, sabe? E gradualmente você vai tendo um desenho diferente, tá ligado? Essa é a ideia. Então, ó, é basicamente isso aqui, sabe? Tipo, você descobre mais ou menos a forma dentro da silhueta. Ah, não sei fazer o que fazer com um personagem. Tipo, não sei como criar um design interessante pro personagem. Cria ele a partir de uma silhueta. Se você consegue definir bem uma silhueta de um personagem, você claramente vai fazer um personagem que é fácil de representar. Ah, quero fazer então... Vamos lá, vamos começar a fazer um personagem aqui. Faço aqui... Não vou nem trabalhar com linha aqui, vamos tentar trabalhar só com silhueta mesmo. Então... E quando você consegue trabalhar bem com a silhueta, ela fica tão marcante que não importa o que você faça, tá? Tipo, se você fez a silhueta do personagem, ele é reconhecível. Por exemplo, vou fazer aqui um personagem que é plenamente reconhecível para todo mundo aqui. Todo mundo vai falar assim, caraca, esse personagem eu sei qual é. Tá vendo? Todo mundo sabe que o Goku é o Goku. Tá? Então é basicamente isso, sabe? Tipo, se você faz um personagem que ele tem uma silhueta que é facilmente reconhecível, isso aqui é tranquilo. Tem um cara que é deixa eu lembrar agora o nome dele. Oi, gente. É o André Bogni? Não, Daniel Bogni. O André é... Esqueci o nome dele. Desculpa, depois eu procuro e posto pra vocês. Mas ele basicamente sugeriu uma coisa, tipo, pega uma imagem e faz um carimbo com ela, sabe? Sabe aqui no Krita que você consegue pegar e fazer um carimbo? Sei lá, vamos pegar... Deixa eu pegar aqui Sabe o exemplo da bundinha do Tom Holland? Em que eles pegaram a bunda do Tom Holland, aí fizeram um pincel com a bunda do Tom Holland, e aí desenharam as nádegas do Tom Holland com as nádegas do Tom Holland. É basicamente isso, tá? Pega um pincel... Mas pega alguma coisa que tenha formas mais variadas, sabe? Tipo, vamos supor que aqui que eu pegue a cabeça do Goku aqui, ó. Pá. Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou vir aqui no meu... Eu vou vir aqui nas minhas opções de ferramentas do Krita. Assim que ele deixar, claro, né? Porque por algum motivo ele cismou que não vai me deixar clicar ali. Ah, tá. Ó, eu venho aqui, ó. Ah não, perdão, deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui em carimbo, eu vou escolher esse carimbo de árvore aqui, porque ele tem uma predefinição que é interessante, ó. Quando eu clico com ele coloca em posições aleatórias, eu quero isso para minha cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na área de transferência, né? A área de transferência foi o que eu acabei de copiar, que foi a cabeça do Goku, eu vou clicar aqui em adicionar, aqui, cabeça do Goku. Também poderia colocar palmeira, mas tudo bem.
dá no mesmo. Dá um ok aqui e olha só, eu automaticamente tenho um pincel com a cabeça do Goku, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu poderia, por exemplo, vir cá e fazer isso aqui e tentar tirar uma criatura disso tudo, sabe? Tipo, como é que eu faria isso? Eu poderia vir aqui, voltar para um pincel decente, que não tem a cabeça do Goku, tá? E aí, por exemplo, ó, eu posso selecionar aqui, tipo, tentar deixar mais forte tudo aqui que é a silhueta, né? Se vocês puderem pegar um pincel que não tenha transparência também é legal. Peguei esse meio que foi muito rápido, não esqueci de mudar as predefinições. Mas ó, vou transformar tudo numa silhueta um pouco mais sólida. Beleza, tô aqui, tô fazendo os personagens que eu falei, o que eu vou fazer daqui? Mano, vou fazer uma criatura mítica. Vou fazer aqui, ó, vou fazer um focinho pra ela aqui. Um focinho top. Esse cabelo incrível. É um Pokémon, já consegui fazer um Pokémon aqui, ó. Aqui, ó, já puxo uns pelos aqui assim. Uma pata louca aqui assim, ó, show de bola. Mesmo que você saia um pouquinho da silhueta, não é um problema, tá, gente? Silhueta é importante, é um processo que é legal, mas você pode sair um pouquinho dela, criar algumas coisas por cima e tudo mais. Tá, depois eu faço uma pata decente. E aqui a gente já coloca já a outra patinha dela aqui já como saltando em direção ao infinito. Então, enfim, aqui vocês entenderam, dá pra fazer pelo, aquelas coisas todas e tudo mais. Aí você faz um olho assim, ó, pronto. Boa. Vão escolhendo, tá, gente? Aqui eu fiz aqui nessa forminha aqui do mascote, mas vocês podem fazer, tipo, criar um mascotinho pra vocês usando uma forma geométrica simples. Não precisa ser nada complexo, tá? Mas vamos tentar trabalhar a partir disso, tá? Então, aqui basicamente é isso. A gente pega e vai fazendo as formas e gradualmente a gente vai encontrando alguma coisa interessante ali no meio, né? Às vezes aparece esse Pokémon deficiente aqui, mas pode aparecer outras coisas, tá? Cada silhueta vai gerar para você alguma coisa diferente e interessante. E dá pra você criar personagens muito legais a partir de silhuetas só, tá? Então a silhueta é um processo interessante de se aprender, é um processo legal de vocês pegarem, tá? E a partir dela vocês podem seguir outros processos. E aí, beleza. Aqui embaixo eu fiz 4 formas diferentes, tá? Pô, eu usei silhuetas para poder definir mais ou menos o que eu queria. Tá? Então ela é importante nessa etapa do processo de selecionar o que é possível para eu não ter que desenhar todas essas formas que estão aqui em cima, sabe? Para eu não ter que desenhar tudo isso aqui e aí depois falar, não gostei desse, vou desperdiçar todos os outros. Não, eu só adiantei o meu processo. Selecionei as formas ali, eu falei, essa aqui é interessante, essa aqui não é. Essa vai ser mais fácil de animar, essa vai ser mais fácil de reproduzir. Vamos tentar com essa daqui. Aí selecionei uma dentre elas e fui trabalhar nessa forma, tá? Foi a partir daqui que surgiu o meu primeiro rascunho. Tudo isso tá feito em uma camada, tá? Como é que foi feito isso aqui? Vamos lá. Ó, cadê? Aqui, ó, uma camada. Só tem uma camada, literalmente. Não tem nada separando, nem nada do tipo. Eu não fletei a camada. Eu peguei e eu fiz o seguinte, eu separei a silhueta aqui, pá. E aí depois eu fiz aquele padrãozinho que eu já expliquei na aula passada, que foi de locar a transparência e trabalhar em cima dela. Então olha só. Eu fui selecionando aqui, tá? As cores direto no seletor de cores. Mas como eu já tenho elas selecionadas, tá? Eu tomei a liberdade de fazer aqui uma paleta para eu poder ir seguindo,
tá? Então basicamente o que eu fiz foi isso, bloqueei a transparência da minha camada, dá para fazer isso no celular, tá? Esse aqui talvez seja o método mais fácil de se fazer no celular, embora eu não recomende 100% para coisas mais complexas. Como aqui é para algo simples, tá tranquilo, tá show. Agora quando é para coisinha mais complexa, talvez seja mais interessante fazer alguma coisa um pouco ou em mais camadas, sabe? Separar em mais camadas. Talvez seja mais interessante isso. Então, vou pegando aqui o mais claro e vou mudar um pouco a opacidade do meu pincel. Porque aí eu gradualmente vou fazendo o meu degradê. Conforme eu for acrescentando mais pinceladas, ele vai ficando mais escuro. Tá? Então, basicamente isso aqui, gente. Vai indo, pá. É muito importante isso, de vocês irem manipulando o pincel de vocês. Tipo, eu quero que esse detalhe aqui seja aplicado um pouquinho só. Cara, diminui bastante essa opacidade e vai fazendo. Isso aqui sou eu fazendo um degradê usando pincel, sem ferramenta de smudge, tá? Vocês podem fazer também. Mas vai ficar marcado com o pincel. Eu particularmente sou um defensor de deixar marcas de pincel nas coisas. Porque liso demais pode ficar meio sem graça, assim, sabe? Tudo muito lisinho fica sem graça. Quando as pessoas conseguem ver a marca do pincel, dá um chance no desenho, dá uma carinha legal. Aí, beleza, vou lá, pego uma cor um pouquinho mais clara e vou adentrando. Aqui como fogo, tá? Ele é vocês podem fazer mais simples, tá? Mas no caso do fogo, como ele é mais claro na parte interna dele, tá? E a parte interna é a parte mais quente dele, a gente vai só descendo esses tons aqui e vai aumentando a claridade no meio desse processo. E aí eu fiz aqui embaixo, bem aqui embaixo, assim, essa parte mais branca dele, para poder representar. Claro, aqui tá bem diferente do que a gente tem aqui, né? No final das contas eu acabei avermelhando e clareando mais ele para poder ficar mais amigável. Então esse marronzinho acabou ficando só no cantinho e quase nada, assim. E todas as outras cores foram tomando um pouquinho mais a cena, assim. A gente tem bastante disso aqui. Então é isso, a gente vai fazendo e gradualmente o efeito vai aparecendo, tá? Obviamente eu não vou pegar e vou desenhar tudo aqui de novo, porque, né, a gente precisaria de uma aula inteira. Eu levei 2 horas para poder fazer tudo no vídeo. Vocês podem acompanhar o vídeo gravado que tem essas informações lá para vocês. Então, a ideia é essa, é vocês pegarem e depois, obviamente, vocês vão lá e acrescentam detalhe. Vou fazer o personagemzinho, quero colocar o olhinho nele, olhinho. Bora fazer um olhinho nele. Fazer um olhinho de quem tá... carinha do Naruto quando aprontou alguma. A gente faz o olhinho fechadinho e coloca os dentes assim à mostra, assim. Então a ideia aqui é essa. Se você vai testar posições, se você vai testar... tipo, primeiro rascunho no personagem, eu quero ver como é que vai ficar, sabe? Depois eu vou lá e trabalho melhor nele. Pode ir na silhueta, é um método seguro, é um método mais rápido, a gente consegue fazer tranquilo, tá? Depois disso, eu fui pro método de etapas. E aí nesse aqui eu só vou mostrar pra vocês aqui como é que é, porque eu não vou ficar desenhando isso aqui de novo, pelo amor de Deus. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho uma camada de rascunho. Deixa eu tirar aqui. Tem uma camada de rascunho que eu coloquei um pouquinho mais clara. Por cima dela eu vim cá e acrescentei já as cores. Tá? Eu poderia colocar essa camada de rascunho aqui em cima, inclusive, para eu estar sempre vendo o que está rolando. Tá? Eu tenho uma camada de cores, naturalmente, tá? E eu tenho uma camada de line art. Então, na verdade, o meu processo foi isso aqui, ó. Eu fiz o rascunho, fiz a line art. Depois eu coloquei a cor mais chapada e fui trabalhando dentro dela utilizando, né, o alfa locado aqui, ó, no cantinho, mesma coisa. E aí depois eu coloquei os olhos assim por cima. Então esse processo aqui da gente separar em etapas, ele tem uma vantagem, tá? Ele é um processo que facilita bastante pra gente quando a gente está trabalhando com alguma coisa que a gente vai alterar mais pra frente. Por exemplo, quando eu tenho um cliente,
né? E aí ele quer que eu faça algum desenho para ele. Deixa eu abrir um aqui de exemplo para vocês poderem ver. Mas o que acontece? Por exemplo, quando eu fiz esse desenho aqui, esses dois cachorrinhos que tem aqui do lado, eles são gêmeos. Então o que eu fiz? A mesma texturinha, a mesma ordem de cor que eu fiz nesse, eu fiz para esse, só mudei a cor dos olhos. E aí a menina falou, pô, seria legal se a gente pegasse e tentasse inverter as cores. Me deu um trabalho danado fazer isso. Mas aí, como aqui tudo está separado, ó, por exemplo, em camadinha, eu tenho aqui o Gaspar, que é essezinho que está mais deitadinho, tá? Gaspar. Eu tenho aqui o Melchior, não, o Baltazar, que é o irmão dele, tá? E o Belchior, que estava aqui no meio. Então o que eu fiz? Peguei o Melchior, tirei do caminho, tá? E aí eu só trabalhei com tudo aqui dentro, ó. Line art, detalhes, luz, sombra, tá? Uma camada para cor, né? Base. Eu acho que se tirar aqui, ó, tem a cor como era antes, ó, tá vendo? Então se você quiser fazer alguma alteração, trabalhar em etapas te ajuda nesse processo. Gostei de como estava antes, eu volto como estava antes. Não gostei, vou fazer alteração nele, sabe? E é basicamente isso, tá vendo? Aqui tem aquilo que eu já falei na última aula, ó, da cor base, que é só para eu poder fazer o recorte, para depois eu colocar todas as outras camadas em alfa herdado. Então, ó. Então, maravilhoso. Isso aqui facilita muito a vida, gente, de verdade, sério. Uma vez que você tem esse processo de etapas e você vai trabalhar com alguma coisa que pode vir a ser alterada, é muito mais fácil de você trabalhar com isso aqui, tá? Você vai pintar uma paisagem? Talvez seja mais fácil você fazer igual você faz na tela, e só cobrir. Porque é mais intuitivo, é um processo mais rápido, é um processo mais fácil de se fazer. Mas se você vai trabalhar com ilustração, com line art, e aí você quer colocar sombra em personagem, por exemplo, cara, é melhor você fazer isso aqui em camadas, e aí depois você vai alterando e mexendo nas coisas gradualmente, sabe? Porque isso sempre vai te salvar. Ou você pode fazer alguma coisa e caso você não goste, você vai lá e tira, sabe? Tipo, eu acho que tinha... Aqui, ó, tinha sobrancelha no personagem, olha só. A gente começou um processinho de fazer sobrancelha no personagem. Ela falou, não precisa não, acho que tá ok como tá. Sabe, tipo, ela deu a ideia da sobrancelha e depois se arrependeu. Pronto, tiramos a sobrancelha, tá funcionando liso, sabe? A gente não tem problema com isso mais. Aí assistiu a frame no final porque o tamanho dele é maior, acabei de lembrar. Mas enfim, a ideia é essa. Então se eu quiser, por exemplo, vir cá e mudar a cor de alguma coisa, sei lá, vamos colocar o Melchior de volta aqui e vou mudar a cor do casaco do Tio Afrânio. Tio Afrânio maravilhoso, um mago do fogo, vindo do sertão. Olha que coisa maravilhosa, coisa incrível. Vou vir aqui, seleciono aqui as cores do casaco do Tio Afrânio, vou dar um Ctrl U aqui e vou mudar a cor. Muda a saturação, muda a tonalidade, enfim, vou mexendo aqui e eu tenho essa liberdade com tranquilidade, porque eu posso mexer. E aí eu posso mexer só na parte que eu quero do desenho, sabe? É basicamente isso. Então essa é a ideia, tá? A gente poder trabalhar com etapas e a gente poder separar dessa forma. É muito bom para quando você quer revisitar o seu desenho e depois trabalhar em cima dele, talvez alterar alguma coisa. Acaba que depois de um tempo fazendo esse tipo de coisa, vocês vão estar fazendo meio que naturalmente, separando em etapas, tá? Tem gente que cria uma camada para cada cor que vai fazer no desenho, tá? Então, tipo, vou fazer o casaco é marrom, uma camada só com marrom, uma camada só pro verde, uma camada, tipo, você vai ter camada para tudo, assim. E aí você acaba com 500 camadas, 460 camadas, sabe? 300 camadas, cria uma certa professora. Mas, pô, tem alguns trabalhos meus que são completamente sem ordem. Quer ver? Tem um aqui que eu sei que é. Cadê? Orc estudo. Tava fazendo um estudo nesse aqui, que é o da capa, né? E aí a camada dele, tipo, tem uma camada azul aqui, que é só pra poder fazer essa luz aqui atrás. E não tem nome nenhuma delas, tá? Não tem nome nenhuma delas. Aí você tem aqui uma de sombra, que é o que define o desenho. Se eu tirar, acabou o desenho.
tem uma de cor, sombra, line art, tá tudo aqui. E aqui é só a cor principal dele, e tem aqui essa tatuagem que ele tem na cara. E aí o que acontece? Eu fiz uma pro fundo que é completamente cagada, assim, tipo, essa camada do fundo, deixa eu tirar o restante. Mano, essa camada do fundo é isso aqui. Tá vendo? Tá tão desorganizado que eu não sei o que tá acontecendo aqui. E eu só fiz os negócios assim e fui resolvendo. Tem um outro também que eu acho que tá meio desorganizado, deixa eu abrir aqui. É importante, você vai trabalhar com etapas, cara, organiza as coisas. Eu sempre esqueço o que eu tô fazendo quando eu tô falando. Vamos lá. Aqui, Motaro Nobunaga. Sim. Ó, esse aqui eu não faço ideia do que eu fiz aqui. Eu sei que, ó, tem um negócio aqui, deixa eu ver o que é. Ah, tá. Esse aqui, olha só, eu ia falar do Grayscale, tá? E um exemplo de Grayscale aplicado, tá? Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui a cor. Mano, metade disso aqui é iluminação, mano. É muita iluminação. Ó, o desenho começou assim. E eu fiz só esse trabalho aqui para poder entender mais ou menos onde é que ficava a sombra, a luz. Não tem line art, é só luz e sombra aqui, tá? Basicamente é isso, tá? Eu não usei, tipo, preto total em nada, embora tenha chegado bem perto em alguns pontos, tá? Eu não usei preto total em nada, também não usei branco total em nada, embora também tenha chegado muito perto em alguns pontos. Isso ajuda você a ter um material que ele vai parecer mais natural. Se tu chapa preto total, se tu chapa branco total, tu vai quebrar muito o teu desenho, porque se você quiser fazer alguma coisa mais clara ali em cima, você não consegue, você vai estourar o desenho, tá? É igual foto, se você tira uma foto num lugar claro demais, você vai estourar a foto, e aí vai ter uma qualidade muito aquém daquilo que você quer, tá? Você vai perder definição, você vai perder os contrastes, vai perder os detalhes, isso é muito importante. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui trabalhando algumas luzes, ó. Essa aqui é uma luz para deixar o rosto um pouquinho mais suave. Eu nem sei se ela entrou no final. Fiz aqui umas cores, ó. Coloquei um pouquinho de verde aqui embaixo do queixo dele e em volta da boca, porque é comum disso aparecer em rosto masculino, principalmente por causa dos fios de barba, né? Quando você raspa a barba, fica essa tonalidade mais verde por baixo da pele. Esse amarelo aqui era para ser um laranjinha, se eu não me engano, e aí na hora de colocar, eu acho que por causa do modo de mesclagem, não, ele acabou ficando mais claro. Aí eu fiz uma sombra a mais para dar um pouquinho mais de volume e já comecei a acrescentar alguns detalhes, mas aí eu não gostei dessa sombra, eu acho que eu excluí ela no final do processo. Aí eu vim aqui e coloquei... essa aqui foi a line art que eu usei para poder trabalhar em cima dela, ela não aparece no final. Fiz uma outra sombra que era só para dar essa parada mais misteriosa, sabe? De passar por cima do desenho. Fiz a cor por cima de tudo isso e, ó, coloquei sobrepor aqui no modo de mesclagem para poder ficar legal. Coloquei os detalhes ali no monóculo dele. Coloquei essa luz que vem de trás. E coloquei a minha assinatura aqui. Deixa eu ver se essa sombra aqui fazia... eu preferi sem a sombra mesmo, é isso mesmo. Tá? Então tem isso. Você pode ir fazendo o seu desenho, tá? E eu poderia ter deixado a line art aqui, ó. Também funciona, tá? Ela ajuda a definir um pouquinho melhor o meu desenho, mas o acabamento dele é todo mais puxado pro realista. Então, quando você vai fazer com Grayscale, geralmente você vai trabalhar com desenhos realistas, tá? Dá pra fazer com uma coisa mais cartoonizada? Dá pra fazer também, mas geralmente você vai trabalhar com alguma coisa mais realista. E aí a ideia geralmente é essa, sabe? Você ir fazendo e colocar as cores por cima. Fiz uma camada de cinza, acrescentei as cores com o modo de mesclagem sobrepor e ela funcionou aqui, tá? Dá pra gente ver bem o que está acontecendo. No caso desse daqui, tá? Eu fiz o seguinte, eu fiz uma coisinha diferente. Lembra que eu tinha falado sobre máscaras anteriormente, tá? Tem isso lá no videozinho que eu postei também, para vocês darem uma olhada lá no nosso canal do YouTube, aproveita para poder visualizar. Mas a cor, olha, ela não tá aqui, por exemplo. Ela não tá aqui e ela não tá aqui. Aqui é o livrinho
aqui é só o retoque, tá? A cor, ela tá nessa camada aqui embaixo. Então, se eu tirar ela aqui, eu fiz uma máscara, tá? De um filtro. Então, por exemplo, eu vou tirar ela aqui e vou refazer o processo para vocês verem. Se vocês clicarem com o botão direito aqui, tá? Em cima do Grayscale, vocês vão encontrar a opção de adicionar máscara de filtro, tá? Então você vai colocar aqui máscara de filtro. Ele vai direto para essas opções de filtro aqui, você pode ir direto para ela também, tá? Se vocês quiserem ir para lá, vocês conseguem fazer isso. É só lembrar de marcar como máscara no final. E aí eu vim aqui e em mapa eu coloquei mapa do gradiente. Ok, mapa do gradiente. Percebam que aqui, ó, já começa a mostrar para vocês onde é que estão as cores, né, que eu selecionei. Não dá para deixar menor, que droga. Enfim, vamos lá. Ou dá. Ou será que dá? Dá. Maravilhoso. Então o que acontece? Aqui, ó, a cor, todas as cores estão tem uma cor mais opaca e uma cor menos opaca, né, mais transparente. Eu vou aumentar a opacidade dessa que está aqui no fundo, tá? Porque a gente precisa dela sem opacidade. Ela já está no modo misturar, que também é um modo de mesclagem que é importante para quando você vai usar o Grayscale, ele funciona bem, tá? E aí o que acontece? Aqui eu posso clicar nesse triângulozinho, ele vai mostrar qual é a cor. Eu venho cá e eu seleciono a cor que eu quero. Como já tinha essas cores separadas ali, definidas na paleta do meu desenho, não vou mostrar agora, deixa quieto. Como eu já tinha separado lá, vamos supor que eu usei, por exemplo, esse vermelho aqui para poder fazer as cores, né? Eu venho cá, seleciono elas, eu posso pegar o conta-gotas e selecionar a cor que eu quero e dar OK, tá? E aí o que acontece? Ela está indo para o preto, eu não quero que ela vá para o preto, eu quero que ela vá para o amarelo, né? Esse amarelo aqui, então eu vou dar um OK aqui, posso vir no conta-gotas, eu posso pegar esse amarelo aqui, por exemplo, e dar OK, tá? Já começa a ficar com uma carinha interessante, parecida com o que a gente quer. E o que a gente pode fazer aqui, ó, é toda vez que você clica no meio desse processo aqui, você cria uma chave de cor. E aí você pode ir mexendo ela para ver o que você quer que predomine e o que quer que fique mais separado no meio dessas cores aí, ó. Então eu quero que tenha uma separação mais interessante aqui, eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Não gostei desse vermelho aqui, tá claro demais, eu quero uma coisa um pouquinho mais escura. Posso vir aqui, criar uma nova chave de cor, mudar essa cor para um vermelho um pouquinho mais escuro, tá? E gradualmente a gente vai fazendo assim, a gente vai montando o nosso personagem a partir disso, ó. Essa diferença vai aparecendo pra gente aqui. Se você vier chegar nesse ponto aqui, a partir do menu aqui em cima, vai aparecer para vocês aqui embaixo, aplicar como máscara ou criar máscara, tá? Vocês têm que clicar aqui para poder virar uma máscara, porque quando der OK, ó, ela vai ficar aqui, e aí eu só tiro daqui e coloco aqui, tiro daqui e coloco aqui. E como toda máscara, se eu pintar ela de preto, tá? Eu retiro essa máscara do meu objeto, tá? Então você tem essa possibilidade também, tipo, fiz a máscara no desenho todo, mas não queria que ficasse, por exemplo, aqui no olho, eu poderia tirar ela aqui do olho, sabe? Porque no olho eu vou usar um outro gradiente e tudo mais. Você pode fazer isso. Se eu quisesse separar aqui, eu poderia separar dessa forma, utilizando as máscaras, tá? Lembra sempre, tudo que tá preto, a máscara ela esconde, tudo que tá branco, a máscara ela vai mostrar dentro da cena. Então, é basicamente isso, sabe? Esse processinho de Grayscale, ele ajuda muito você a desenvolver os tons e tudo mais. Outra coisa aqui, antes de terminar aqui. O Grayscale, você eventualmente não vai acertar isso de cara, ele não vai ficar perfeitinho de cara. E aí você tem que trabalhar um pouquinho mais as cores. Por exemplo, assim, do jeito que tá, comparado com esse primeiro aqui, ele tá muito lavado, sabe? Tudo tá numa cor igual. Tipo, ele não vai acertar de cara o seu desenho, mas ele adianta um processo para você.
que seria o de você pintar e tentar acertar essas cores, tá? Então eu criei uma outra camada aqui em cima que só tem, né, um pouquinho de traço ali para eu poder reforçar o que eu quero que fique mais escuro, o que eu quero que fique um pouco mais claro, tá? Então, ao invés de pintar o desenho inteiro, eu pintei só uma partezinha do desenho, vi o que estava certinho, o que eu achei que era interessante de manter e pronto. Consegui concluir o meu desenho de uma maneira legal, tá? Então vamos lá, vamos para a famosa técnica do dragão branco. Foi basicamente o que eu usei aqui no Motaro, só que tá mais para a técnica do dragão cinza, que foi pegar e deixar uma camada só com a iluminação, tá? Só que ela é bem clarinha, então você vai utilizar outro método de mesclagem aqui para poder trabalhar. No Grayscale, a gente trabalha com o cinza médio aqui, geralmente, tá? E a ideia é trabalhar com valores. Se você começar um Grayscale só com 3 tonalidades de cinza, ele já é bem funcional, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, se eu começar aqui só com 3 tonalidades de cinza, aqui embaixo, perdão. Aqui eu usei esse cinza. Lucas, se você não habilitar o negócio, ninguém vai ver. Então, eu usei esse cinza aqui, que é um pouquinho mais escuro. Eu usei um cinza mais mediano. E eu usei esse cinza aqui mais claro, para poder fazer as coisas. Tá? Então, 3 tonalidades de cinzas já ajudam. E percebam que eles não estão muito distantes um do outro. Tá? Claro que quanto mais distante você mantém esses cinzas um do outro, né, maior é a sensação de volume que você vai ter. Se eu tivesse usado esse ao invés de dar esse branco aqui, um branco mais assim, a sensação de luz aqui ia ser muito maior, tá? Mas eu queria que fosse uma coisinha mais suave, então eu preferi não utilizar. E essa é a ideia, é você tentar pensar em tons próximos de cinza para poder conseguir fazer um efeitinho adequado para o seu Grayscale. No caso da técnica do dragão branco, a gente vai utilizar um outro método. Vamos lá, vou até ganhar um espaço aqui, tirar essas silhuetas aqui de cima. A técnica do dragão branco, ela funciona dessa maneira aqui, ó. Tá? A técnica do dragão branco é o nome que foi dado pelo Guilherme Freitas, tá? Ela foi dada pelo Guilherme Freitas, mas essa técnica ela já existe, né? Inclusive alguns personagens, alguns artistas da Disney fazem isso com os personagens. Mas basicamente é isso aqui. Você cria uma peça que ela é cinza clara, quase branca, tá? De preferência você pode chegar até um pouquinho mais pra cá e pode deixar ela levemente saturada. Então, isso aqui. É um Grayscale, só que mais clarinho, tá bom, gente? Então se você jogar mais clarinho aqui, você trabalha legal com ela. E aí você vai subindo um pouquinho essa graduação de sombras aí e vai definindo bem onde é a luz, onde é a sombra aqui, para tudo ficar bem acertadinho, assim, sabe? Então, tá. E ela é muito iluminada, essa peça ela sempre vai ser muito iluminada, tá? Então, eu posso até colorir um pouquinho a luz dela aqui, tipo, sei lá, vamos colocar, aliás, a sombra dela, né? Vou colocar essa sombra um pouquinho mais roxeada aqui, assim. Tá claro ainda. Percebeu que eu não fui muito acima da metade dessa linha aqui entre claro e escuro. Tá. Fiz ela bem clarinha ainda. E vou vir aqui com uma luz, sei lá, azul. Vamos usar azul aqui. E tentar fazer aqui uma iluminação que ainda é saturada, mas que ajuda a gente a ter uma noção de volume também. Nessa técnica, convém a gente pegar e trabalhar olhinho, boca, etc. Tudo aqui dentro. E aí a gente trabalha muito com a Ambient Occlusion, que é aquelas partes da luz
que, aliás, aquelas partes do objeto que a luz não chega, sabe? Tipo, vamos pensar que isso aqui é bem uma peça de mármore mesmo, e aí a gente tem os pontos mais claros aqui da luz, um pouquinho mais claro aqui do que o cinza que eu trabalhei antes. Posso inclusive começar a dar uma sombreada aqui, para dar volume pro brilho do personagem. Eu não vou trabalhar as cores aqui, não vou colocar detalhes, eu quero o formato dos objetos. Tá? Essa é a ideia de se trabalhar com essa técnica. Ela é bem legal para quando você está trabalhando com personagens. Ela não funciona muito bem em ambientes, tá? Ela é mais difícil para ambiente. Ela funciona bem com objetos e personagens. Mas ambientes, de um modo geral, ela tira um pouco do seu tempo, assim, você não consegue produzir muita coisa em pouco tempo, e ela exige de você um detalhamento muito maior, assim, das coisas. Então não é tão interessante para você fazer esse tipo de trabalho. Agora, quando você está fazendo personagem, essa técnica aqui é ótima. Vou fazer aqui uma sombrinha aqui, e aí o mesmo processo a gente faria aqui do lado, né? Fazer as partes mais claras. Ele fala, tá ok, tá interessante. E depois que você definiu isso, você pode brincar, criar uma outra camada e acrescentar a cor nela. Então, por exemplo, vamos lá, eu posso usar praticamente a cor que eu queria desde o começo. Vou colocar aqui o modo sobrepor, que usa, eu acho que é isso. Tem vários modos de mesclar, a gente pode ir testando, tá? Então, vamos lá. Ó, você vai colocando aqui as cores. Vou colocar já um alferdado aqui, ó. E ela meio que vai se aplicando aqui no meio desse processo. Posso ir com o vermelho aqui em volta. Massa. Esse é o processo. Então, essa é a ideia, é a gente ir trabalhando com os formatinhos, aplicando em cima do objeto. Tá? Umas cores vão ficar mais evidentes, outras nem tanto, tá? E aqui você tem a liberdade de mexer com as mesclagens. Se eu colocar o modo de mesclagem em cor, por exemplo, ele vai ficar um pouquinho mais ameno, não vai ficar tão brilhante. Opa, luminosidade a gente já viu que não funciona bem. Multiplicar aqui, ele vai dar uma escurecida naquilo que você está fazendo, tá? Não é o ideal. Sobreposição aparentemente está sendo um dos melhores que a gente poderia utilizar. Mas a gente vai ter vários outros métodos, vários outros modos que a gente pode ir testando e vendo qual é a ideia, sabe? Luz suave, por exemplo, é um método que geralmente funciona quando você quer fazer detalhes, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, o sobreposição está sendo o melhorzinho pra gente. Então é isso. Essa técnica daqui eu usei bem pouco ao longo da vida. Tá? Não fiz muita coisa com a técnica do dragão branco, não. Eu até tenho lá no meu canal, tem speed art eu acho que tem, né? Deixa eu verificar aqui. E aí, por curiosidade, ó, aparece a técnica do dragão branco aqui, com o Guilherme Freitas explicando como é que ela funciona. Inclusive, eu vou deixar ela para vocês aqui, copiar o link. Tá? É uma boa técnica para vocês poderem levar e deixar aqui no link de referência para vocês. Então, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu tentar acelerar aqui o processo. Eu vou acelerar um pouquinho mais para vocês poderem ver. Eu sou meio apressado.
Então, ó, eu comecei fazendo um grayscale bem clarinho, assim, com uma iluminação bem trabalhada, tá? Mas o grayscale, ele não leva em consideração só a iluminação, ele leva em consideração a cor. A técnica do dragão branco leva só a iluminação em consideração. Então, se você quer saber bem como iluminar um objeto e tudo mais, talvez a técnica do dragão branco seja mais aconselhada para vocês, tá? O grayscale, ele vai trabalhar muito com a questão do quanto uma cor é mais escura do que a outra, sabe? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um zoom out aqui para poder mostrar para vocês, em que apareça tudo, né? Preste atenção, o chifre dele, os chifres do Mike, eles não têm a mesma cor que a pele dele, por exemplo. E por conta disso, eu tive que fazer a iluminação dele um pouco mais escura do que a cor da pele. Da mesma forma que, por exemplo, os dentes dele têm uma tonalidade diferente do tom da pele. Então, a gente vai ter essa diferenciação porque são coisas as cores têm iluminações diferentes. Na técnica do dragão branco, você já coloca essas cores com a tonalidade que você quer, e aí você tem essa liberdade, sabe? Eu comecei com grayscale, eu fui tentando adaptar para a técnica do dragão branco, mas no final das contas eu resolvi meio que misturar as duas coisas, trabalhar só as sombras de oclusão e etc. E aí gradualmente eu fui fazendo o restante do desenho. Então eu fiz aqui uma pintura louca. Perceba que mesmo depois de pintar o desenho, ainda, tipo, depois de ter feito todo o sombreamento e tudo mais, ter trabalhado super ali na sombra de oclusão e etc., eu ainda tive que vir, depois que estava tudo pintado, fazer uma outra camada e acrescentar mais sombra ali em cima. Porque às vezes a gente não vê, cara, não adianta. Tem horas que você vai perder as informações durante o grayscale, você vai perder informação durante a técnica do dragão branco, mas basicamente você vai ter que voltar e refazer, dar retoques no desenho. Na verdade, isso com qualquer técnica, tá, gente? Vocês vão ter que voltar e dar alguns retoques nos desenhos. Então é importante vocês terem essa noção de tipo, eu não vou ficar aqui 3 horas fazendo o grayscale do meu personagem com um negócio que eu sei que eu vou ter que retocar mais pra frente. Mas também não é pra pegar e fazer de qualquer jeito. É pra você já ter uma boa noção em preto e branco e depois você começar a trabalhar um pouquinho melhor isso quando você for colocar a cor, sabe? Então isso é uma técnica que são técnicas que são bastante utilizadas, são métodos que vocês vão adquirindo ao longo do tempo, tá? E aí vocês vão gradualmente aplicando isso nos desenhos de vocês aí, tá? Então, vamos lá. Oi. Vamos dar uma olhada para ver o que a gente tem aqui. Isso aí, cara, testando os pincéis, é desse jeito. Olha lá, um dry é sombrio, mano, obscurios. Gostei da iluminação, tá aplicadinha nos lugares certinhos. Faltou acho que um pouco na perna, mas tá maneiro. Né? Fazer umas sombras aí na parte de baixo do corpo dele pode ser interessante, já que a luz tá vindo de cima, né? Ficou maneiro, ficou legal, gostei. Ficou muito bom mesmo. Então essa é a ideia, tá? A gente tentar pegar e aprender um pouco desses processos. Então, vamos praticar, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Vocês foram desenhando alguma coisa ou vocês estavam só observando? Então vamos lá, vamos pintar esse Bomberman junto, então. Escolha um método para vocês. Oi? Não, continua fazendo então. Eu coloquei esse PNG lá no geral da turma do fundão do desenho livre. Então, bora, ué. Produtividade é nós.
Não é? É maneiríssimo, é maneiríssimo. Cara, testa os pincéis, mano. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Acaba hoje o nosso workshop, né? Nossos ensinamentos, os que tinham que ser passados já foram passados. Eu acho que daqui pra frente dá pra vocês começarem a desenvolver bons trabalhos utilizando o digital. Eu espero que tenha tirado dúvidas de vocês, que tenha sido produtivo, tá? Vamos fazer o seguinte, para vocês conseguirem o certificado de vocês aí, tem uma tarefinha aí que é mínima. Vocês vão fazer um desenho de autoria de vocês, utilizando o digital, tá? O melhor que vocês puderem fazer. Tentem utilizar os processos, aplicar o máximo de coisa que vocês aprenderam aqui dentro do workshop, tá? Tem mais um monte de coisa que seria legal de falar para vocês, mas que é o conteúdo mais avançado. É legal quando você já está dominando bem o digital para poder aprender essas coisas. Mas enfim, mais para frente talvez a gente faça um workshop 2.0 aí, sabe? Tipo, aprimoramento digital. Mas enfim, façam o melhorzinho que vocês puderem fazer, tá bom? Vocês têm até a semana que vem. Deixa eu ver aqui a data certinha. Vocês têm até o dia 30. Tem até o dia 30 para poder me entregar, tá? São 5 dias, contando com hoje, até o dia 30, 5 dias. Qualquer desenho, tá? Desde que vocês consigam aplicar aqui o que vocês aprenderam ao longo do workshop, tá? E aí vocês me mandam. Vocês me enviando, eu envio o certificado de vocês. Aqui, ó. Tá top, tá bonitinho. Vocês podem colocar aqui na galeria, pra ficar tudo bonitinho. Show? Gente, eu vou finalizar por aqui também. Tá, o trabalho de vocês está muito bom, não deixem de finalizar esse trabalho, por favor, posta aqui na galeria, posta lá na galeria do Desenho Livre, posta isso no Instagram e marca a Ágora, sério, posta esse negócio que tá ficando muito, 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 muito bom, tá bom? E vou deixar aqueles avisos que eu sempre deixo no finalzinho, que são importantes, tá? A gente está tendo Desenho Livre de segunda a quarta-feira, das 18 às 20 horas. É um espaço para vocês, às vezes um pouco mais, tá? E geralmente um pouco mais. Então a gente oficialmente até as 8 horas. Opa! Caraca, estourou! É o Bomberman de látex, incrível, ficou muito bom isso. Sério, esse brilhinho especular é muito bom, mano, isso é muito bom, muito bom. Tem uma versão do Homem-Aranha que era assim, tipo, tinha esses brilhinhos. Nossa, ficou incrível, Elô, ficou incrível. Então, espera, você vai colocar mais uma máscara de cor ainda? Ah, tá, então estrela pra ela, gente, pelo amor de Deus. Elô no destaque. Tá. Inclusive, tá, esse Bomberman foi feito ontem no Desenho Livre. Então, se vocês não viram a criação disso, gente, pelo amor de Deus, vocês perderam um dos dias mais engraçados do Desenho Livre, tá? Segunda-feira passada teve Gart, que eu saí quase surdo. Tá? Então é legal vocês participarem lá. Seja pra gente poder se divertir um pouco nesse período de quarentena, que eu espero que vocês estejam se mantendo em casa, por favor, se mantenham, tá? Muita gente está fazendo parecer que é normal voltar à normalidade, entre muitas aspas, mas a gente não está em um período normal ainda. Por favor, fique em casa, sossegue esse facho, vai desenhar. Tipo, é uma oportunidade boa também para vocês aprenderem novas técnicas, conversarem com outros artistas, descobrirem coisas novas sobre desenho e sobre outros assuntos, porque a gente não está só falando de desenho lá, a gente está falando de arte de um modo geral, mas também de meme e de coisas estranhas e RPG e história de terror da vida real, essas coisas, tá? Então é um pouco de tudo, é um espaço
pensa que se a Ágora é uma escola, o desenho livre é tipo o pátio, tá ligado? Onde acontece todo tipo de assunto. É basicamente isso. Tá bom? Outra coisa para poder lembrar rapidinho aqui é sobre o nosso Apoia-se, tá? apoia.c/AgoraEAV. Tem ali no nosso quadro de avisos. Quadro de avisos, cadê? Não tem. Tá em algum outro lugar. Depois eu coloco ali. Sim, provavelmente eu postei na turma do fundão daqui do... A turma do fundão, vocês falam pra cacete. Depois eu coloco o link lá no quadro de avisos pra vocês poderem ver, tá? E só lembrando que... aqui no quadro de avisos ainda, cadê? Quadro de avisos. Aqui no quadro de avisos também tá o link pro nosso workshop de animação. Se vocês não se inscreveram e querem aprender a animar, eu vou fechar as inscrições no dia 30 também, tá? Então, por favor, façam sua inscrição, que tá sendo o dia, vocês não têm noção. Outra coisa importante se vocês não quiserem participar ou não puderem participar, por favor, recomenda para os amigos de vocês, espalhem as coisas da Ágora para as pessoas, porque a gente precisa muito que todo mundo conheça a Ágora para a gente poder transformar essa escola numa escola gigantesca e poder levar um pouco mais disso que a gente faz aqui para outras pessoas, tá? Inclusive, se vocês conhecem pessoas que não têm condições de pagar cursos, etc., mas querem aprender a desenhar e vocês acham que valeria a pena, encaminhe ela para os nossos workshops, cara. Tem muita coisa legal para se aprender, né? Tem coisa relacionada a desenho, mas tem coisa que é mais relacionada a produzir algum tipo de artesanato e tudo mais. E gradualmente a gente vai aprendendo muita coisa. Tem workshop planejado para o ano que vem já, tá? E aí as coisas estão ficando bem legais, estão ficando bem empolgantes. Eu estou muito animado para ver essas coisas acontecerem. E por fim, mas não menos importante, a Ágora tem um canal no YouTube. Não tem muita coisa por lá, a maior parte do conteúdo que tá lá são coisas dos cursos, tá? Mas eventualmente eu vou colocar alguma coisa, por exemplo, tô começando essa série aqui, que é o Aprendi na Ágora. Eu espero pelo menos 2 vezes por mês colocar algum tutorial ou alguma coisa nova lá legal pra vocês, tá? Então, mas enfim, é isso. São os anúncios que eu tinha pra poder fazer. Não deixem de postar os desenhos de vocês, é muito importante que vocês postem. Quero que vocês sejam vistos, é muito importante, tá? E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da semana, me avisem. E acho que não tem mais muito pra dizer não, tá? Tudo certo? É isso aí, tamo junto. Cara, obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo.